Silva. Ele está conosco já para uma transmissão online, uma entrevista que a gente agendou. Ele muito gentilmente atendeu o nosso pedido. O Rogério, nós vamos repetir por aqui, como já anunciamos, ele é presidente da Associação do Centro de Referência Cigana de Santa Catarina e luta aí pelos direitos da etnia cigana. Nós conversamos com ele ontem já para alinhar o que nós conversaríamos hoje aqui na nossa entrevista e tudo surgiu, o interesse da nossa conversa foi depois daquele acontecimento aqui nas margens da 470 em Indaial, que repercutiu na mídia regional aqui, aquela situação envolvendo ciganos ali, que apedrejaram um carro, enfim, e a gente foi pesquisar se conseguia falar com alguém representando alguma entidade dos ciganos e conseguimos o contato com o Rogério. Ele prontamente nos atendeu e hoje está aqui então para conversar com a gente. Quero desejar aí um bom dia, seja bem-vindo por aqui, Rogério. Pedro, bom dia a todos os ouvintes, a todos que estão nos acompanhando agora e os demais que irão nos acompanhar. Primeiramente, obrigado pelo convite. E com o chavão do Vebarão que pirinhou Horácio, no cavalo, vela sob a xiroi do oi. E me apresentei em cigano, na língua xíbia. Muito bem, Rogério, vamos lá. A gente conversou um pouco ontem, foi muito interessante a nossa conversa de ontem, eu só queria trazer um pouco para nosso ouvinte também. Nós conversávamos ontem, primeiramente, essa associação da qual você é presidente, quanto tempo ela existe e quais são os objetivos, né, dessa associação, quantos associados tem nessa associação cigana aqui de Santa Catarina? Daí, a associação, para falar bem a verdade, eu fundei ela há 15 anos atrás. Hoje eu sou atualmente, Odair, dela o vice-presidente. A presidente seria minha esposa. O vice-presidente. Então, sim, senhor. E a presidente é minha esposa. Então eu fundei ela há 15 anos com o objetivo do que foi fundada essa associação. Qual foi o objetivo? Para defender os direitos das comunidades ciganas no estado de Santa Catarina. Porque assim, Odair, vamos apresentar assim, o que é ser cigano para nossos ouvintes ouvir agora, entender e compreender. Ser cigano, ele não é uma religião. Ser cigano, ele não é uma tradição, Odair. Ser cigano é uma nação dentro de outra nação. Vamos lá. 1971 foi feito o primeiro congresso Romanô pelas Nações Unidas em Londres. Nesse mesmo congresso Romanô foi adotada pelas Nações Unidas a bandeira cigana como símbolo internacional dos povos ciganos e o hino Gilém Gilém. Então vamos lá. Se nós temos uma bandeira, se nós temos um hino, nós somos uma nação. E nós, ciganos, Odair, nós falamos a outra língua. Só que para os ouvintes que estão nos acompanhando agora, existe no país 3 etnias ciganas. Existe a etnia Calon, existe a etnia Rom e Sinti. Todos os 3 com hábito e costume diferenciado um dos outros. Então, essa associação, quando eu fundei ela no ano de 2008, mais ou menos, né, foi com o objetivo de defender os direitos das comunidades ciganas, para mim ter acesso até às políticas públicas. Eu sou o primeiro cigano do estado catarinense, de Santa Catarina, o primeiro cigano que foi a Brasília cobrar os nossos direitos perante as nossas autoridades. Porque assim, Odair, os ouvintes entender, nós ciganos, nós fomos quase que exterminados no holocausto cigano. Vamos lá. Hoje, nós estamos no Brasil, a data existe o documento 1574. Vamos lá daí. 1574 foi o primeiro cigano que desembarcou no Brasil. Quem foi? João Torres. Só que o jeito que o cigano João Torres ele desembarcou no Brasil, até hoje nós estamos. Como assim estamos?
todos os direitos da etnia cigana sendo violada. Vamos lá. A Constituinte de 88, se nós pegarmos o artigo 205, ele diz que a educação é um dever da família, do Estado, enfim, de todos. E por que é negado a educação para muitos ciganos que vivem debaixo de uma barraca hoje? O senhor está me entendendo? E aí, se a gente também pegar, Aldair, a Convenção Internacional, a 169, a OIT, se nós pegarmos nos artigos 30 e 31, está escrito nesses artigos que são deveres dos governos uma adoção de medidas para a educação para a etnia cigana, para saúde, né? E por que para nós todos esses acessos são limitados, Aldair? Pois é, vamos falar sobre isso, porque a gente conversava ontem, existem ciganos que não são nômades, como é o seu caso, você não é um cigano nômade, mas tem os ciganos que são nômades, ou seja, eles ficam um determinado tempo em cada localidade, em cada cidade em que vão se instalando. Nesse caso, né, nas cidades em que os ciganos aí têm o acesso à educação, por exemplo, como é que funciona? Você tem um exemplo para nos falar de uma cidade, por exemplo, onde os ciganos chegam e eles têm acesso têm acesso à educação, têm acesso a algum tipo de apoio para a questão de saúde? Existe algum município aqui do nosso estado que já prevê isso na sua legislação local? Assim, Odair, falando sobre educação, por exemplo, eu hoje eu não sou mais nômade, né? Então eu hoje, como uma liderança cigana que cobra os direitos das comunidades ciganas, hoje eu tenho uma residência fixa aqui no Planalto Norte, eu tenho um casalzinho de filho, né? O Tainã e a Tauana. O meu menino tem 16 anos. O meu menino tem acesso à escola, daí, mas eu posso falar para o senhor, não é bom. Como assim? O meu menino, desde 2018, ele sofre discriminação dentro da escola e perseguição por parte de colegas. Eu já levei a situação para o Conselho Tutelar, já levei para a Secretaria de Educação do Estado. É tipo assim, ó, as pessoas, elas têm um olhar para o povo cigano como o povo cigano fosse uma pessoa assim, vamos dizer, não um ser humano, uma pessoa errante, uma pessoa que não merece ter direito, sabe, Odair? Então hoje a gente tem uma comunidade aqui no Planalto Norte, mas a gente vê que a gente perece de uma política pública no Estado, né? Eu tenho minha criança na escola, meu filho está indo há 16 anos. Imagine, quase que diariamente os nossos filhos são atacados por aluno dentro da sala de aula, dentro do colégio. A gente faz a denúncia, mas as pessoas, tipo assim, fingem que são cegas. Aí eu faço uma pergunta daí. Um ser humano, desde a sua infância, sofrendo pressão psicológica, como que fica a situação de uma pessoa que ela mora dentro de um acampamento? Porque o nomadismo, o acampamento, as barracas ciganas, foi imposto para os ciganos. Vamos lá. 1574, João Torres, ele chega no Brasil. Por que João Torres chega? Existe um documento de Brasília. João Torres, a acusação dele é que ele era cigano, ele foi preso em Portugal. E de Portugal ele foi deportado para o Brasil. Apenas a acusação por ser cigano. Então as pessoas, elas desconhecem o cigano. Porque assim, Odair, existem dois tipos de pessoas que nos trazem um problema muito sério. São aquelas pessoas que odeiam cigano sem saber quem são os ciganos. E existe aquele outro tipo de pessoa que ama os ciganos e não conhece os ciganos. Aí começa a divulgar nas redes sociais mentira sobre a vida do cigano, sobre a crença do cigano. Vamos lá, nós vivemos no Brasil laico.
A primeira mentira que nós estamos cansados de ouvir: os ciganos, eles têm uma protetora, uma tal de Santa Sara Kali. É mentira, Odair. Sabe? Existe essa santa? Tem. Mas não são todos os ciganos que são devotos de Santa Sara Kali. Só que as pessoas propagam como se fosse de todos. Existem 3 grupos no Brasil. 80% hoje dos ciganos calons, eles são cristãos, sabe? E as pessoas que amam o povo cigano por desconhecer, eles querem contar a história do povo cigano de uma forma negativa, causando revolta, causando ódio. Aí as pessoas, quando vê um acampamento cigano, têm medo, falam que eles ali não são ciganos. Porque o que eu li sobre cigano não é isso, sabe, daí? E os ouvintes, eles têm que ter plena ciência que existe dentro dos acampamentos ciganos bons e ciganos ruins. Como todas as sociedades, ela vai ter o bom, ela vai ter o ruim. Só que quando um cigano erra, todos nós pagamos. As nossas crianças pagam um preço caríssimo nas escolas. Eu tenho documento assinado das denúncias que eu fiz, eu tenho documento, eu tenho relato por escrito dos preconceitos de ódio contra nossas crianças ciganas nas escolas no estado de Santa Catarina. Pois é, agora, pegando o gancho desse seu comentário, Rogério, vamos falar um pouquinho dessa situação que aconteceu em Indaial ali, né? Então, ontem a gente conversava sobre isso, quando a gente estava marcando a entrevista, e você me falava sobre essa situação, né? Você falava que o que você quer como pessoa e como cidadão e como presidente ou vice-presidente da sua associação é que a lei seja cumprida. E isso que você mencionou agora. Dentro da sociedade nós temos pessoas de boa índole e dentro da sociedade nós temos pessoas de má índole, de todas as classes sociais, de todas as nações. Então, assim acontece com os ciganos também. Mas o que acontece, então, é que quando um erra, a classe cigana como um todo acaba pagando o pato. É isso? Exatamente, Odair. Vamos lá, Odair. Vamos fazer um exemplo para nossos ouvintes entender. Eu estou aqui hoje não para defender coisas erradas, porque a lei ela é para ser cumprida, ela não é para ser discutida. Vamos lá. A gente pega um bairro. Dentro desse bairro, daí tem uma casa uma do lado da outra, correto? Vamos lá, nesse bairro, um morador desse bairro, ele bebe cachaça e ele fica ali fora de controle, quebrando a casa, atacando as pessoas na rua. A pergunta é, quando chegar a polícia militar, ela vai chegar para expulsar todo aquele bairro ou ela vai chegar somente naquele indivíduo, somente naquela casa? O senhor está me entendendo? Então a polícia militar, quando é um bairro, a gente não está falando mal das autoridades, a gente está dando exemplo para os ouvintes entender. Então quando um bairro tem uma pessoa de uma casa que talvez ele bebe uma bebida alcoólica, ele sai fora de si, ele começa a quebrar a sua casa, ele começa a atacar as pessoas na rua, a polícia militar deve chegar naquela casa, identificar aquele indivíduo e ele deve ser, sim, punido na forma da lei. Só que dentro das comunidades ciganas, quando um cigano, que ele vive 4 ou 5 barracas, um cigano erra, aí vem as autoridades competentes e todo o grupo paga, ou seja, mulheres, criança, adulto, jovem, idosos. A opção é o quê? Expulsar da cidade. Vamos lá, daí. Dentro das nossas comunidades ciganas, eu sempre cito, vai ter o bom e vai ser o ruim, e vai ter o ruim. O ruim, ele tem que ser punido, sim. Ele não está em cima da lei. As autoridades devem punir para ele aprender. Que errou, nós temos aí a Constituinte, nós temos o CP, Código Penal Brasileiro, a pessoa deve ser julgada perante o tribunal, sim. Um exemplo, Blumenau. Blumenau teve aquele ataque na creche, acho que foi Blumenau gravíssimo, né? Que um rapaz entrou lá, matou criança na escola, que ali repercutiu, né? Não foi uma pessoa de origem cigana.
Será que eu, como cigano, vou julgar todos não ciganos, dizendo, não, quem não é cigano são violentos, eles matam a criança. Quem não é cigano não merece a oportunidade de ter o nosso respeito, porque em Blumenau, um não cigano invadiu uma creche e matou criancinha sem dó e sem piedade. Não. Aquela pessoa que errou, ela deve ser julgada. Não, nós vamos julgar o pai daquela pessoa que fez o ataque em Blumenau, nós vamos julgar a esposa daquela pessoa que fez o ataque, nós vamos julgar os avós. Não, é a pessoa que errou daí. E nós, ciganos, é quando um erra, todos pagam. O senhor está entendendo? E as pessoas têm que ter ciência que existe ciganos falsos daí. O senhor está entendendo? Muito. Vamos lá. Para as pessoas entenderem as dificuldades dos ciganos, quais são os principais enfrentamentos pelos ciganos nômades? Quais são as dificuldades que eles enfrentam, os que andam de barraca? Analfabetismo, exclusões das políticas públicas, falta de espaço com infraestrutura destinado a eles para montar os acampamentos. Vamos lá. Eu mandei um ofício, o nosso governador Jorginho Melo, em Santa Catarina, foi no dia 21 de junho de 2023. Eu mandei para o Jorginho Melo, através da associação, cobrando que os municípios devem ter, sim, um espaço para o acampamento das comunidades ciganas. Daí. Vamos lá. Chega um grupo de cigano em Blumenau ou em Indaial. Aquele espaço é para os ciganos montar as suas tendas, as suas barracas. A prefeitura pode cobrar uma taxa deles, sim, contendo luz e água, e eles pagar. E aquelas pessoas, quando chegam na cidade, ter um responsável, apresentar seu documento, apresentar seu RG e ter por escrito todos os dados deles que estão naquela comunidade. Por quê? Errou, a lei está para ser cumprida. Então são reivindicações que foram repassadas aí ao governador Jorginho Melo e que vocês agora como associação aguardam aí uma manifestação. Existem outras associações como a sua aqui no estado ou em nível de Brasil, Rogério? No estado, a única associação de ciganos verdadeira é a minha, de ciganos verdadeiro. Mas em nível nacional existem várias já, sabe? Tanto é que nós temos um estatuto que ele está em tramitação lá no Senado Federal, né? Ele está para ser aprovado de uma hora para outra. O estatuto se chama Estatuto dos Povos Ciganos. Ele foi apresentado pela Associação Nacional das Etnias Ciganas, ANEC, é de Brasília, é de ciganos. O relator foi o que apresentou foi o senador Paulo Paim, porque todos os povos, Odair, eles têm os seus estatutos e nós, povos ciganos, não temos, sabe? E assim, ó, deixar um alerta para as pessoas, para os ouvintes, que Santa Catarina não existe grupos de dança de ciganos verdadeiro. São grupos de dança folclórica. O senhor está me entendendo? Então, assim, Odair, tem uma situação grave dentro do país, uma situação muito grave mesmo. As pessoas mal intencionadas, elas descobriram que os ciganos passaram pelo Holocausto. As pessoas mal intencionadas descobriram que o Brasil tem uma dívida grande com o povo cigano. Tem pessoas mal intencionadas que se infiltrou no meio dos acampamentos ciganos, mentindo que são descendentes de ciganos, mentindo que quer ajudar os ciganos, levando cesta básica para os acampamentos ciganos, levando remédio para os acampamentos ciganos, com isso, enganando os povos ciganos. Infelizmente, o Daí está dentro de Brasília representando nós ciganos, tirando assim a oportunidade. Nós ciganos verdadeiros, nós estamos tendo muitas dificuldades de levar para o presidente da República a verdadeira história do povo cigano. O que está chegando ao presidente da República é que o cigano é um povo festeiro, é um povo que tem grupo de dança,
contando somente aquele lado procórico e não contando, presidente, 80% dos ciganos que andam de barraca são analfabetos, semi-analfabetos. Presidente, os ciganos estão sendo expulsos diariamente. Presidente, nós não temos visita das pessoas nas comunidades dizendo o perigo que a droga representa, o perigo que o álcool representa. Não existe nenhuma campanha. As pessoas estão jogando nós fora. Por quê? Muitas mulheres falsas ciganas estão dentro de Brasília, dizendo sendo descendente, tomando os espaços daí de nós ciganos. Hoje foi lançado o Plano Nacional para os Povos Ciganos. Sabe qual é o recurso para a política pública para cigano? 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Por que a Polícia Federal não acompanha aonde vai ser investido esse recurso? Por que o Ministério Público fica um alerta? Por que o Ministério Público não acompanha para ver se realmente vai ser verdadeira as ações, para ver se vai chegar naquelas barracas? Uma associação apresentou um projeto do quê? De dança. Ciganos não precisa ficar dançando dentro de shopping. Cigano, ele quer mostrar esses acampamentos que não tem energia elétrica, esses acampamentos que não tem uma rede de esgoto, esses acampamentos que as crianças não estão tendo acesso às escolas, esses acampamentos que tem muitos ciganos que estão perdidos no alcoolismo, muitos ciganos hoje usuários de droga, sim. Então, assim, Odair, aonde vai parar esses 6 milhões de reais, né? Então, assim, Santa Catarina, eu cobro das autoridades competentes e levo a verdade. Só que eu falo no ar. De muitas políticas públicas eu sou cortado. Por quê? Tem política que não quer ouvir os problemas. Eles querem ouvir, repito, que ciganos moram dentro de condomínio fechado, que ciganos são empresários, que cigano precisa de cotas nas universidades. Não, os ciganos precisam ser vistos nos abandonos que muitos estão. Porque o preconceito daí, ele gera o quê? Violência. O preconceito, ele gera o quê? Ódio. Tá bem? E faço um convite, daí, assim, aproveitando o espaço, os comandantes de polícias militares, as autoridades competentes que querer conhecer um pouco mais sobre as ações da associação. A gente está junto para somar. A gente está não para defender o erro do povo cigano, presta atenção. A gente não quer defender o erro, não. A gente quer contar o que está acontecendo dentro das comunidades ciganas, de pessoas falsas, que tem pessoas que visitou acampamentos ciganos, fundaram a associação para dizer que são representantes dos ciganos e não está chegando ao presidente da República o descaso que os ciganos estão sofrendo. Aonde é aplicado esse dinheiro de projetos milionários? Sabe que está indo para os acampamentos? Ministério Público, Polícia Federal tem que dar uma olhada nisso. Bem, Rogério, eu quero agradecer aí a nossa conversa. Nós temos um tempo limitado aí para o nosso espaço. Está muito boa a conversa, como sempre foi ontem também. Sim, muito boa. Eu até só quero eu até quero encerrar a conversa de hoje, porque eu acho que deu para esclarecer muito bem a luta de vocês, deu para esclarecer que a associação e o povo cigano não defende aqueles ciganos que, assim como outros cidadãos cometem erros, eles devem também ser punidos no rigor da lei. Sim. Isso ficou muito claro aqui também. Eu só quero encerrar nosso papo. Qual é a cidade aí do Planalto Norte que você está falando com a gente, Rogério? Aqui se chama uma cidade por nome Major Vieira, próxima a Canoinha. Certo, Major Vieira. Tudo bem, você comentava ontem comigo, né? Achei engraçado, e foi mesmo, né? E você também ri da situação, que você tem um comércio aí na cidade, não é? Sim, senhor. Eu sou proprietário do mini mercado, né? Eu tenho um mini mercado. E aí, quando você fala que você
É porque as pessoas se assustam quando chega no mini mercado. Aqui onde eu moro, as pessoas já acostumou, né? Mas quando chega as pessoas de fora, a gente até acha assim meio, vamos dizer, meio engraçado. E principalmente minha esposa fica no caixa, né? E as ciganas usam vestido, né? Aí quando as pessoas vê, eles ficam com medo. E a gente observa, claro, a gente está acostumado a enfrentar o preconceito. E daí a gente vai conversando para a pessoa assim se acalmar, né? E as pessoas vê que a gente está tendo um assunto assim bom. Aí eles falam, mas espera aí, vocês não são ciganos de verdade, né? Daí a gente fala, não, nós somos ciganos, né? Eles falam, nossa, mas vocês trabalham. Como o cigano não trabalhasse, sabe, Odair? Aí, a gente trabalha, eu sou proprietário do mini mercado, inclusive, Odair, eu tenho casa que também eu alugo para as pessoas, sabe? Então, tipo assim, a nossa comunidade aqui, a grande maioria é cristão, a gente acredita no Deus da Bíblia, sabe? Isso é muito importante, a gente crê, né? Então, é assim, ciganos trabalham assim. É que muitos ciganos escondem a sua identidade, né? Valeu, Rogério. Eu quero agradecer imensamente, né, por você ter atendido o nosso convite, ter participado do nosso programa do dia de hoje. Foi muito importante e a gente sempre fica à disposição, sempre que você tiver alguma novidade relativa à associação, algum avanço, né, aí que a associação tem conseguido, fique à vontade, passe para a gente vai dar publicidade por aqui também, quem sabe possamos conversar em outra oportunidade também aqui, tá bom, Rogério? Um grande abraço para você, muito sucesso aí para você na sua batalha, na sua luta. Tá bem, Odair, obrigado pelo convite, tá? Quero deixar meu grande abraço também a todos os ouvintes e também falar para todos os ouvintes que eu não defendo o erro, coisas erradas jamais eu irei defender, né? Que Deus abençoe a todos e mais uma vez, obrigado pela grande oportunidade de esclarecimento que é ser cigano. Obrigado, Deus.